Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de morrer pelos meus filhos. Você tem tanto medo de morrer pelos seus filhos, pelos seus, mas então por que que você não vive por eles? Olá, gente rica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, Elos Esther Lopes de Oliveira Silva. Estou aqui no YouTube em processo de enriquecimento e compartilho insights valiosos com vocês dos mundos aí dos milionários, multimilionários. Pessoal, aqui um insight poderoso para vocês sobre aproveitar o momento, o desfrute, o saborear, né, que a gente fala e muitas vezes a gente nem sabe o que é isso. Para você que não sabe o que é isso, é assim, é você fazer valer a pena agora, o hoje, sem procrastinação, sem deixar para amanhã, até porque né, amanhã chegou, então vamos deixar para amanhã e a segunda-feira que chega e vai embora e a dieta nunca começa. Sim, esse vídeo é para você. Tô aqui em companhia, né, de uma pessoa que acabou de entrar do quarto, então sai. Não é pessoa, é cachorra. Enfim, vamos lá. Pessoal, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas as coisas são muito difíceis. É muito difícil trabalhar no digital. É muito difícil empreender. É muito difícil procurar um emprego novo. É muito difícil sair do atual emprego que eu estou. Mas o que é mais difícil? Sair do emprego que você tá em prol de novo ou continuar nesse emprego que você tá? Faz essa reflexão. Começa a pensar nisso, sabe por quê? Porque o tempo que você tá falando que é difícil, você já teria saído. Gente, é muito doido isso, sabe por quê? Porque assim, eu, né, saí do meu emprego tal, já 2 vezes saí de empregos muito bons aí, em multinacionais, uma posição muito boa, em prol de um sonho maior. E sempre que eu saí falando, né? Todo mundo falava, mas você vai abrir mão de 3 anos de empresa. Eu fico doida quando eu vejo gente que fala assim, eu não vou pedir conta, não. Vou abrir mão de 3, 4, 5 anos de empresa dos meus direitos. Gente, o resto da sua vida. Vamos parar pra pensar um pouquinho? Você tá condicionado a ficar, sei lá, por uma rescisão presa nisso daí porque não te mandam embora, porque você tem medo. E o resto da sua vida aqui, que é 5, 10 anos, comparado a 30, 40 anos que você ainda tem. Dinheiro vai, dinheiro vem, e é isso. Quando você se condiciona a moldar e as suas decisões serem pautadas pelo dinheiro, aí que ele não vem para sua mão. E esse é um ensinamento forte aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária. A gente não tem que ser condicionada por dinheiro. A nossa vida não tem que ser... Você tem que tomar a decisão. Claro que o dinheiro ele é importante, a gente fala muito disso, que é porque a gente está em processo de enriquecimento. Só que a gente tem que tomar a nossa vida tem que ser pautada com base em decisões e não em condições. Até porque se você parar para pensar, talvez você vai rentabilizar muito mais saindo do seu emprego, se desafiando, mostrando para o mundo quão você é bom, ou entrando em um outro emprego que te reconheçam. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm muito medo de fazer isso, né, de morrer. Cara, você tem tanto medo de morrer pelos seus filhos, por quem você ama, por que que você não vive por eles? Porque assim você não dá a cara a tapa e tenta alcançar o extraordinário para dar uma condição de vida melhor por eles, ao invés de ficar nesse chove não molha. Ah, Esther, mas é muito fácil falar para você, né? Você tem seu marido, tudo. Não, eu não tô falando que vai ser fácil. E nada é fácil. As escolhas são difíceis. Eu tava esses dias conversando com a minha cabeleireira, inclusive, onde ela conta a história dela. Pô, a mulher casou com 13 anos, sabe? Veio da Bahia fugida com 2 filhos pequenos. Se fosse outra mulher, o que que falaria? É muito mais cômodo ficar aqui né, na cidade, no bairro que eu estou, que eu tenho minha mãe para me ajudar com os meus 2 filhos. Não importa se eu apanho do meu marido, eu vou continuar. Porque aqui eu sei que tem pessoas. Não, ela arriscou e hoje, olha só, né, o nível dela. Tudo por uma decisão. A gente tem que começar a ser pautada e mudar nossas vidas com base em decisão, não em condição, porque condição ela não tinha. Pensa agora e reflete na sua vida, se você tem condições de estar onde você está hoje. Talvez você comprou alguma coisa em algum momento, você falou, minha condição não tem, mas Deus está na frente, é isso. Porque você tem que pensar nisso, que Senhor, se Deus colocou o desejo no seu coração, e hoje eu penso muito dessa forma, antes eu não pensava. Se Deus colocou o desejo no seu coração de você alcançar determinada bênção, é porque Ele vai te ajudar no caminho para você chegar até lá, então você não precisa ter medo. Tá, eu vejo quantas pessoas falando que tem vontade de ter carro e tem medo de entrar em financiamento. E passou o tempo, já 5, 6 anos, que a pessoa já teria pagado o carro e a pessoa ainda tá na mesma. Pensando que deveria tomar uma decisão de comprar um carro.
Gente, quem paralisa morre. Ou a planta ela tá crescendo ou ela tá morta. A gente não pode ficar parado. O movimento é a fonte da vida. A gente tem que aprender a se movimentar. Eu sei que é muito difícil, é difícil pra mim. Então, tudo que eu compartilho com vocês é pra eu também trabalhar dentro de mim. A questão do movimento, calma aí. A gente tem que entender que para enriquecer, você pegar os milionários, eles a todo momento estão em projetos novos, estão se desafiando, estão enriquecendo o CPF, não o CNPJ. Porque o CNPJ, ele é reflexo do CPF. E eu falo isso porque eu já fechei uma empresa. Né? Elas Brasil Presentes, lá em Curitiba, eu fechei. Por quê? Porque se o CPF, ele não tá bem estruturado, ele não está estabilizado, ele sim, ele falha o CNPJ. Então, por isso que a gente tem que focar em nós, cada vez mais em nós, em quem você é, em se fortalecer como pessoa. E aí vai os pilares que a gente trabalha aqui todos os dias, né? Falando de enriquecimento, sim. Falando de, né, de matrimônio, que às vezes eu venho com alguns insights referentes ao meu, principalmente ao meu, no meu caso que eu sou casada, muito bem casada. Falo com relação à vida espiritual, o quanto ela é importante, o quanto é importante hábitos na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que se fortalecer. A gente se fortalecendo e sabendo quem nós somos, nada nos abala. Nada nos abala e você não tem. Quer dizer, medo você vai ter, porque a gente tem medo. Mas você age com medo mesmo. Então, todas as vezes que você começar a entender que, poxa, eu tenho medo de tal coisa, mas o que me prende aqui? O que me prende aqui são 5 anos? Reflete. Mas e os 5, 10, 15 anos que você ainda tem? Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha mãe. Aí minha mãe, porque eu tenho 60 anos. Eu, tá, mas a senhora morreu com 90 e ela tem 30 anos de vida. Adoro fazer essa reflexão que você quebra a pessoa no meio. Mas não no sentido bom, né? De mostrar que, tipo assim, tá, tem 60 anos, mas assim, tem 30 anos de vida. Se morrer com 90 é muita vida ainda. Então você vai se condicionar pelo que já passou, porque é passado. Como eu já falei, o passado ele só deve servir de base para onde a gente não volta mais, para onde nós não queremos voltar. Olha para ele e fala, isso não é para mim. E foco e vai. Quanto mais... É que assim, não tomar uma decisão é tomar uma decisão, ficar na mesma. Eu lembro, inclusive, quando eu tava nesse processo de sair do meu emprego, do outro emprego, eu ficava ali, né, conversando isso com a minha mãe e tal, com a minha irmã, e eu falava, não chegou o momento de eu dar, né, o chega. Mas eu falava, não tomar uma decisão é uma decisão. Ficar na mesma, ficar inércia. E eu acho que ficar inércia é a pior coisa. Sério. Gente, eu falo porque eu tava me correndo por dentro, porque morno vomita, igual tem um versículo na Bíblia que fala isso. Se você não é quente, você não se decide. Você está deixando a vida te levar. Você não escolhe um lado. Eu tava assim no meu outro emprego. Porque minha chefe falava que queria, né, que eu ficasse lá, pra eu no futuro ser, né, ser uma pessoa que estivesse com ela coordenando a equipe e tudo. E ao mesmo tempo dentro de mim eu falava, mas isso não é o que eu quero. E eu tomava uma decisão. Eu ficava em cima do muro. Olha que forte. Então, todas as vezes que você parar pra pensar que você tá em cima do muro, que você está sendo uma pessoa medíocre, porque a Eduardo Escobar fala muito disso, ela fala assim, se você ainda tá no fundo do poço, é mais fácil, como não tem mais pra descer, você dá um jeito de sair. Agora, a mediocridade, a mediana, é isso que a gente tem que repelir da nossa vida. E é isso que eu tô tentando trabalhar em mim, pra tentar sair, porque a gente se conforma, e eu falo isso até eu, nesse momento que eu tô hoje, né? Você acaba se confortando, e não, a gente tem que estar em movimento. Você se conforma com quanto você ganha, com o que você tá fazendo, que tá dando pra... Entende? E não, a gente tá em processo de quê? De enriquecimento. E a riqueza, ela só vai vir através do movimento. Porque dinheiro atrai dinheiro. Assim como um abismo chama um outro abismo. Então, todas as vezes que você parasse pensando que você não vai tomar uma decisão porque você tá com medo dos anos que você já tem, não aceite isso. Fale, não, meu Deus é comigo. Se ele colocou no meu coração, ele vai ser comigo. Ele vai me dar a provisão. E eu vou ir, eu vou arriscar. Porque se você parar pra pensar, todo mundo, gente, vamos lá. Todos os grandes nomes, eles arriscaram. Não tem como, sabe por quê? Porque a garantia, ela meio que não existe, digamos assim. Porque assim, se pegar aí Flávio Augusto, todos, cara, eles empreenderam onde não tinha nada, onde era mato. Eles falaram, não,
eu acho que vai dar certo, eu vou arriscar, vou colocar meu dia. Se pegar a história do Flávio Augusto, como ele fez pra fundar a primeira loja lá da WhatsApp, pegou crédito especial era um absurdo de juros, mas ele falou, não tô nem aí, eu vou fazer. E olha, o cara é bilionário. Então, assim, gente, o sucesso está no não conformismo. O sucesso está no desconforto. O sucesso está no movimento. O sucesso pode estar na vergonha. O sucesso não está na preguiça. Então pensa nisso. Comece a pensar dessa forma. Eu quero sucesso, mas eu tô muito confortável. Então ele não vai vir pra você. Comece a pensar assim. Tô no sucesso, mas tô muito confortável. Não vai vir. Porque ele tá no desconforto. Ele mora no desconforto. Tava ouvindo, inclusive, um podcast de hoje do Guto Garamba, é o nome dele, se não me engano. Com o Caio Carneiro, no Como Você Fez Isso. E aí ele fala que ele tava um dia indo palestrar. Ele pegou e ligou pro professor dele de oratória, que manja muito de oratória, e falou assim: vai hoje me ouvir palestrar? Aí ele, tá bom, eu vou. Ele falou assim, nossa, por que você não chamou? Ele falou assim, não, porque palestrar já palestra, já tô acostumada. Agora, se você estiver na plateia, eu vou ficar muito desconfortável. Olha o nível. Porque assim, tem que... Desafio, entendeu? Vestindo do desafio. Toda hora fazendo a mesma coisa, toda hora fazendo a mesma coisa. Não, bora! Bora que a vida é uma só. Peço encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo se faz sentido pra você, com alguém que tá aí em busca desse processo de mudança de mentalidade junto com você, processo de enriquecimento também. Todos os dias nós temos os devocionais aqui pra gente, né, enriquecer aí também nosso plano espiritual. E às 19 horas aqui no YouTube também a questão do processo de enriquecimento. Um abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!